no livro de João, capítulo 3, versículo 22 ao 36. Livro de João, capítulo 3, versículo 22 ao 36. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e um certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos estão dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa essa minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. E aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho está confirmando que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ela permanece a ira de Deus. Amém. Oremos. Poderoso Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu queres falar em nossas vidas. Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e trabalha, Senhor, no nosso interior, ó Espírito Santo do Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, trabalhe em nós, age em nossa vida. Vai, Senhor, falando, Senhor, aos nossos corações, moldando, Senhor, o nosso viver, conforme o Teu querer. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, usando, Senhor, as nossas vidas. Fala, Senhor, conosco, porque aqui estamos ansiosos para ouvir a Tua poderosa voz. E que eu diminua para que Tu cresça e eu suma para que Tu apareça. Fala, Senhor, a Tua igreja, porque a Tua igreja te ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos fazendo uma exposição bíblica às quartas-feiras no livro de João. E como de praxe, iremos recordar o que vimos até agora. No capítulo 1, João fala sobre o Verbo encarnado, o Verbo que é Cristo Jesus, aquele que desde o princípio estava com Deus e andava com Deus e era Deus, Cristo Jesus. João, ele começa a falar a respeito de Jesus como homem, mas também como Senhor, para tirar aquela ideia que tinha naquela época do gnosticismo. As pessoas acreditavam que Jesus poderia até ter vindo, mas ele era um espírito e não um homem.
ou se era um homem, ele era só homem, Deus entrava nele e saía dele. Mas aqui João, no primeiro capítulo, vai dizer e vai mostrar que Jesus, ele era 100% homem e também era 100% Deus. Também vai dizer o testemunho de João Batista, quando vão interrogar João Batista, perguntando quem ele era, se ele era um dos profetas, se ele era o profeta, se ele era o Cristo, se ele era o Messias. E João Batista fala a respeito dele, quem ele era. E perguntaram: se você não é nenhum desses, por que você batiza? E o texto continua nos dizendo sobre os primeiros discípulos de Jesus, sobre o batismo de Jesus. João Batista batiza Jesus e sobre ele desce o Espírito Santo do Senhor. E João Batista fala a respeito de Jesus, fala a respeito daquele que ele não era digno de desatar a sandália dos pés. João Batista batiza Jesus. Depois nós vemos os primeiros discípulos de Jesus, aqueles que seguiram quando Jesus passa por João, e João fala: ali vai o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E 2 discípulos começaram a o seguir. Depois vemos a chamada de Filipe e Natanael. Vemos a chamada de Filipe e Natanael, a qual o Senhor viu eles e falou com eles. Também vimos em Caná da Galileia, Jesus Cristo transforma água em vinho. Jesus Cristo transforma aquele casamento a qual acabou o vinho em alegria. Jesus transforma e traz a alegria àquele casamento. Também vimos no capítulo 2 a purificação do templo, onde Jesus vai até o templo e pega um chicote e começa a bater naqueles cambistas, começa a bater naqueles que vendiam animais, naqueles que estavam naquele lugar, fazendo a casa do Senhor casa de comércio. Também vimos no capítulo 3 Jesus falando sobre o novo nascimento a Nicodemos, que é necessário nascer de novo, o nascer do alto, o nascer de Cristo, ou nascer para Cristo, ou viver para Ele. Também vimos, agora nós estaremos entrando sobre o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. João Batista começa dizendo: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo ali batizando. Jesus Cristo, depois de ser batizado, depois de começar o seu ministério, pregando a palavra do Senhor, ele começa a cumprir o seu ministério na terra. Mas quando nós vamos olhar para o capítulo 4, nós vamos ver que Jesus não é Jesus quem batiza, mas sim os discípulos de Jesus que estão batizando, os discípulos de Jesus que realizam o batismo. Então continua dizendo o texto: João também estava batizando em Enom, parte de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo chegava e era batizado. Nós vimos no capítulo anterior que esse batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, era o batismo onde levava as pessoas a se arrepender das suas vidas, dos seus pecados, das suas atitudes, onde as pessoas eram levadas a se arrepender das vidas tortas que estavam levando, e elas eram batizadas. O batismo que não foi criado pelos João Batistas, mas que já existia pelos judeus. O texto continua nos dizendo: João ainda não havia sido mandado para a prisão. O texto é bem claro para mostrar qual situação está acontecendo nesse texto, porque algumas coisas que João vai falar aqui, também ele irá falar após a sua prisão. Mas João fez questão de enfatizar que o João Batista ainda não tinha sido preso antes dessas coisas. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e um certo judeu acerca da purificação, acerca do batismo, acerca da purificação. Nós vamos ver nos livros, nas cartas dos evangelhos, quando a palavra fala sobre um certo judeu, um certo homem ou alguém, geralmente ela se refere a quem escreve a carta. Geralmente ela se refere a quem escreve o evangelho. Aqui no texto vai dizer que surgiu uma disputa entre os discípulos de João e
e um certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, ou Senhor, aquele que está contigo, que esteve contigo do outro lado do Jordão, do qual se tem dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos de João chegam até João e falam para ele: olha, aquele que você tem dado testemunho, aquele que você disse que viria após você, mas que você não era digno de desatar as sandálias, que você não era digno nem de desatar as sandálias dos pés, ele está batizando. O que vai ser do nosso ministério? O que vai ser da nossa igreja? Ele vai começar a batizar, pessoas vão chegar até ele e a gente vai começar a perder. E muitas vezes em nossas vidas nós vivemos com estes pensamentos, vivemos achando isso das nossas vidas. Mas por quê? Porque nós fomos criados para ser o melhor, nós fomos criados para fazer o melhor ou para ser o melhor. Às vezes, quando os nossos pais, nós mostrávamos as nossas notas, elas diziam: mas seu irmão tirou uma nota melhor, ou o seu irmão fez algo melhor. E nós sempre nos frustrávamos porque nós queríamos ser o melhor, nós queríamos ser alguém em destaque, nós queríamos ser alguém que pudesse ser diferente, ser a estrela, ser alguém que seja mostrado. E o texto continua nos dizendo: e João lhe respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dado dos altos céus. Vós mesmo sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João Batista, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Cristo, ele sabia quem era o Senhor, ele sabia quem era aquele que viria e tiraria o pecado do mundo. João Batista, ele sabia quem ele era e quem ele era perante o Senhor. Precisamos em nossas vidas saber quem nós somos e quem nós somos perante o Senhor. Precisamos saber quem é o Senhor das nossas vidas. Precisamos saber quem é Deus em nossas vidas. Precisamos saber quem nós somos perante o Senhor. Precisamos reconhecer quem somos e o que somos diante do Senhor. E o texto continua nos dizendo no 29, a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta a minha alegria. Aqui João Batista vai referir Jesus e a igreja como um casamento, porque o amigo do noivo é quem vinha anunciando: ei, olha, é chegado o noivo, aí vem o noivo. E ele clamava, ele gritava, ele vinha pelas ruas dizendo: olha, vem o noivo, aí vem o noivo. Como nós vamos ver em Mateus, vamos ver em outros textos, o amigo do noivo, ele vinha na frente do noivo, anunciando e dizendo que o noivo estava vindo, que o noivo estava vindo para a noiva se apressar e a noiva descer, e juntos eles irem para a casa do noivo. Assim, João mostra como Jesus é, como noivo que é aguardado pela noiva ou pela sua igreja. E ele continua dizendo, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós vamos ver João dizendo que é necessário que ele cresça e ele diminua. Isso é muito importante para a minha e a sua vida. Mas primeiro precisamos entender, a primeira coisa que ele diz: é necessário que ele cresça. É necessário que o Senhor se engrandeça na minha vida. É necessário que o Senhor apareça na minha vida. É necessário que o Senhor se mostre em minha vida. É necessário que o Senhor cresça. Mas com o nosso ensinamento, com a nossa vida, isso se torna muito difícil. Porque queremos ser Senhor, ou queremos ser, queremos realizar a história da nossa vida, ou cumprir, ou fazer a história da nossa vida. Queremos ser o menino, o mocinho da história, não queremos ser alguém que seja diferente da
naquele que está em destaque. Às vezes em nossas vidas queremos nos amostrar, queremos ser a primeira pessoa a ser exaltada. Queremos fazer com os nossos próprios braços, talvez para a honra e glória do nosso próprio nome, não para a honra e glória do nome de Deus. Talvez falamos, se eu não fizer, se eu não colocar a mão, não acontece. Se eu não estiver à frente, as coisas não andam. Se eu não estiver à frente, as coisas não funcionam. Se eu não fizer, nada dá certo. Porque a honra e a glória não é de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar e dizemos, porque eu faço, eu aconteço. Se eu não estiver lá, nada acontece. Se eu não estiver lá, Deus não está na casa. Se eu não estiver lá, as coisas que têm que acontecer não acontecem. Se eu não estiver lá, a coisa que Deus tem comigo é só comigo, não é com ninguém. E queremos colocar a nossa vida em primeiro lugar. Não queremos fazer como João, que ele está dizendo, é necessário que o Senhor cresça. É necessário que Deus cresça. É necessário que Deus cresça através das minhas atitudes. É necessário que Deus cresça através da minha vida. É necessário que Deus cresça através da palavra que eu anuncio. É necessário que Deus cresça na minha e na sua vida. Mas, às vezes, nós fomos ensinados que somos, muitas pessoas, muitos pregadores hoje têm ensinado e têm pregado que você, ou o ser humano, é o centro do universo. Que o ser humano é o ponto fraco de Deus. Que o ser humano é algo que Deus tem um desejo, tem uma vontade e é o ponto fraco, de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Muitos pregadores têm pintado o ser humano como a estrela, têm pintado o ser humano como algo, como a pedra brilhante do Senhor. Mas precisamos, assim como João, reconhecer quem somos nós e quem foi que morreu na cruz do Calvário. Precisamos reconhecer que não fomos nós que entregamos as nossas vidas por causa de Cristo Jesus, mas foi Ele que nos comprou e nos comprou com preço de sangue e derramou a sua vida na cruz do Calvário para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Foi o próprio Cristo, aquele que é Senhor, aquele que está assentado no mais alto e sublime trono, aquele que reina para todo sempre, aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Porque cremos num Cristo crucificado, num Cristo humilhado, num Cristo homem, mas deixamos de crer num Cristo juiz, justo juiz, que virá para julgar toda a nação, língua, tribo e nação. Um Deus que está sentado na destra do Pai, e em suas mãos está o poder do universo. Tem o controle da minha e da sua vida em suas mãos. É esse Cristo que precisamos que Ele cresça na minha e na sua vida. Precisamos que o Cristo governador, o Cristo Senhor, o Cristo que tem todo o poder, toda a autoridade, cresça na minha e na sua vida. Precisamos que este Cristo cresça. E vem a segunda parte, e que eu diminua. É necessário negar a si mesmo. É necessário negar as suas vontades. É necessário negar a sua própria carne. É necessário diminuir perante o Senhor. Porque às vezes falamos, eu tenho feito para o Senhor, eu faço para o Senhor, mas naquele grande dia muitos dirão, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz, eu aconteci, e ouvirá do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, pois não vos conheço. O importante não é fazer, é reconhecer. O importante não é estar em destaque, é mostrar quem é o Senhor, quem é o soberano, quem é o Deus Altíssimo. É necessário que nós venhamos a nos diminuir perante a presença e a face do Senhor. É necessário que reconhecemos que somos pó e cinza e que tudo que fizemos ao Senhor é como um prato de imundície, diz a sua palavra, não sou eu que estou dizendo.
Precisamos reconhecer que toda honra, toda glória precisa ser dada ao Senhor, porque Ele não divide a sua glória e o seu poder com ninguém. A honra e a glória é dele. E a Bíblia também vai nos dizer que aquele que faz algo esperando ser reconhecido ou esperando a glória dos homens já recebeu o seu galardão. Muitas pessoas vivem uma vida de demonstração, de querer ser, de querer fazer, e acha que receberá galardão por isso. A palavra é bem clara do Senhor: aquele que faz esperando algo do homem já recebeu o seu galardão, já recebeu o seu reconhecimento, e não receberá reconhecimento do Senhor. É necessário que nós venhamos a nos diminuir perante o Senhor, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Precisamos colocar o Senhor no centro das nossas vidas. Precisamos colocar Cristo como Senhor das nossas vidas, como centralidade do nosso viver. Precisamos colocar o Senhor no lugar de destaque na minha e na sua vida. Porque às vezes queremos ser os nossos próprios senhores, queremos ser o nosso próprio Deus, queremos fazer a nossa própria vontade. Recorremos ao Senhor somente quando precisamos, somente quando passamos por dificuldade. Recorremos ao Senhor somente quando passamos por momentos difíceis. Queremos louvar e agradecer ao Senhor quando estamos em momentos difíceis das nossas vidas. Mas não queremos louvar e agradecer o nome do Senhor nas nossas conquistas. Não queremos louvar e agradecer o nome do Senhor quando tudo vai bem em nossa casa. Não queremos engrandecer o nome do Senhor e louvar o nome do Senhor quando tudo vai bem. Mas queremos buscar ao Senhor como se o Senhor fosse um gênio da lâmpada, que nos concedesse desejos quando precisamos, quando alguém da nossa família precisa, ou quando passamos por momentos difíceis das nossas vidas. Precisamos colocar Cristo como Senhor das nossas vidas. Precisamos colocar Cristo como centro das nossas vidas. João Batista vai dizer exatamente isso: que ele cresça e que eu diminua, que ele seja a centralidade, ou que ele seja soberano em minha vida, que as atitudes, que o meu viver sejam para o Senhor, que o meu jeito de agir, de viver, de falar, de fazer, seja para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja para que o Senhor seja exaltado, seja que a honra e a glória seja dele, não minha. Que possamos viver uma vida que o Senhor seja o centro da minha e da sua vida. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas das vezes é difícil deixarmos o Senhor tomar as rédeas das nossas vidas. É difícil deixar o Senhor tomar a frente das nossas vidas, porque queremos realizar a obra nós mesmos. Queremos fazer conforme nós queremos fazer, queremos comprar o que nós queremos agir da forma que queremos, e depois que tudo dá errado, queremos ainda culpar Deus. Queremos falar com Deus: Senhor, onde estava o Senhor que não viu isso tudo acontecendo na minha vida? Onde estava o Senhor que não viu tudo desandando, essas coisas acontecendo na minha vida, na minha casa? Onde o Senhor estava? Muitas vezes deixamos Deus de lado em nossas escolhas, em nossas vidas, e queremos questionar onde está Deus na minha e na sua vida. Queremos questionar Deus onde Ele está. E o texto continua nos dizendo: aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que vem da terra é terreno,
e fala que estando na terra, mas aquele que vem do céu está acima de todos. Cristo é soberano. Cristo está acima de todas as coisas, de todas as criaturas, de todas as coisas. Cristo é soberano sobre a minha e a sua vida. Mas precisamos deixar Ele agir na minha e na sua vida. Precisamos demonstrar com o nosso viver que Ele reina em nós, que Ele reina na minha e na sua vida, que Ele é Senhor da minha e da sua vida. João continua dizendo, e Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aqui ele está falando sobre os fariseus. Ele está falando do que tem visto e ouvido. Jesus tem falado, e os fariseus não acreditam no seu testemunho, não acreditam na sua fala, não acreditam na sua vida, não acreditam nele. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Mas aquele que aceita aquilo que ele tem falado, aquele que aceita o que está escrito nas suas escrituras, aquele que aceita aquilo que ele fala ou aquilo que ele diz, o testemunho de vida, este testifica e confirma que Deus é verdadeiro. Aquele que crê, aquele que aceita, aquele que aceita do Senhor a sua repreensão, ou aquele que aceita do Senhor a sua palavra, aquele que aceita do Senhor o seu testemunho de vida e coloca em prática, este confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. O Espírito de Deus agia em Jesus Cristo sem restrição. Aqui é como se fosse uma banda larga qual baixasse algo imediato. Era como o Espírito Santo agia no Senhor. Não é como o Espírito Santo agia em outras pessoas, ou como ele age em algumas pessoas na igreja. Ali ele agia na totalidade. Através de Cristo Jesus, o Espírito Santo do próprio Deus agia na totalidade. Ele agia com o Espírito Santo do Senhor. O texto continua nos dizendo no 35, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Jesus Cristo tem todo o poder, toda a autoridade, tem todo o controle. Jesus Cristo tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade, todo o controle do universo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ela permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Precisamos entender esse texto, porque a Bíblia vai nos dizer que até os demônios creem e tremem diante do Senhor. Você precisa crer, mas precisa demonstrar que você crê. Porque as pessoas precisam ver que você crê em Cristo Jesus. Você precisa demonstrar com a sua vida. Você precisa demonstrar com as suas atitudes. Você precisa demonstrar com as suas escolhas. Você precisa demonstrar com os seus pensamentos. Você precisa demonstrar com o seu interior que você crê em Cristo Jesus. Não somente acreditar que Ele é o Filho de Deus, porque até isso os demônios creem.
Os demônios sabem, mas nós precisamos viver Cristo. Precisamos crer e demonstrar Cristo em nosso viver. Crer e demonstrar Cristo em nossas vidas. Precisamos crer e demonstrar Cristo em nosso interior e as nossas vidas. Precisamos demonstrar que Ele é Senhor das nossas vidas. Precisamos demonstrar que nós somos servos de Cristo Jesus. E servo não tem suas vontades. Servo não tem suas escolhas. Servo não faz aquilo que bem atrai. Servo não faz aquilo que o Senhor não quer que faça. Servo, ele obedece à vontade do seu Senhor. Precisamos demonstrar que cremos em Cristo Jesus, para que possamos ter vida eterna com Ele. E aqui o texto vai nos dizer que a vida eterna é estar com Ele, crer nele, viver Ele. Já vamos ter vida. Por que, pastor? Porque o texto diz também que mantém-se, que a vida eterna, que porém mantém-se, e aquele que mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida. Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que não crê ou desobedece, aquele que aborrece o Filho, não verá a vida. Talvez o que você chama de vida é a ira de Deus. Talvez o que você tem chamado de vida sofrida, é a ira de Deus sobre a sua vida. Talvez o que você pensa ou imagina que seja vida, seja a ira de Deus que está permanecendo sobre a sua vida, porque tem desobedecido, tem desonrado, não tem feito a vontade do seu Pai, não tem crido e demonstrado que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez o que você chama de vida hoje não tem sido vida e não tem sido em abundância, porque é necessário que o Senhor cresça e que você diminua. É necessário que Ele seja engrandecido na sua vida. É necessário que Ele seja o primeiro. É necessário que Ele seja a primazia. É necessário que Ele seja a sua vida. É necessário que o Senhor seja engrandecido e Ele seja vivido através da sua vida. Eu queria te convidar nesta hora a fechar os seus olhos e ouvir